Boa noite, você vai ver hoje no Brasil TV. A vacinação contra a Covid completa 6 meses no país, mas especialistas alertam que ainda temos um longo caminho no combate à pandemia. 5 capitais retomam a aplicação da primeira dose depois de receber novos lotes. Já Fortaleza suspendeu a vacinação por falta de vacinas. Mulher de Belém do Pará fica 2 meses em cárcere privado em Minas Gerais. O namorado que ela conheceu na internet está preso. A Prefeitura de Goiânia começa a derrubar centenas de pés de jamelão para evitar acidentes. E o frio muda a paisagem e os hábitos no interior de Sergipe. Hoje é sábado, 17 de julho, e o Brasil TV já está no ar. Hoje o Brasil completa 6 meses do início da vacinação contra a Covid-19. Foi em 17 de janeiro. O país demorou para começar essa campanha e ainda falta muito. Precisamos aplicar 200 milhões de doses para imunizar totalmente a população acima de 18 anos. Imunizada com a primeira dose, Cássia agradece a oportunidade que o pai não teve. Ele morreu antes de ser vacinado, depois de complicações da Covid. Eu gostaria muito que ele tivesse conseguido, chegar a esse ponto que eu estou chegando, mas assim eu entrego para ele essa satisfação de poder estar tomando. A vacinação contra a Covid no Brasil começou há 6 meses. A primeira pessoa a receber a vacina foi a enfermeira Mônica Calazans, de São Paulo. Aos 54 anos, ela foi imunizada em 17 de janeiro, logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Com a vacinação lenta pelo país, a Covid avançou e ultrapassou o marco de 500 mil mortes. Como outras cidades, Campo Grande sofreu com a falta de leitos de UTI para a Covid. Os hospitais ficaram lotados e 35 pacientes tiveram que ser transferidos para Rondônia e São Paulo. Quase 2 meses depois, a situação é bem diferente. Mato Grosso do Sul é o estado que mais avançou na imunização completa, com mais de 28% da população vacinada com as 2 doses ou dose única. A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI caiu para menos de 70%. Para agilizar a campanha, o governo organizou uma força-tarefa que começa com a distribuição das vacinas. Assim que uma nova remessa chega ao estado, em menos de 12 horas, todos os 79 municípios recebem as doses. Vez ou outra, as vacinas chegam num dia e às vezes são aplicadas no mesmo dia ou no dia posterior à chegada até seu término. Mas para esse infectologista, o avanço da vacinação não significa que estamos livres da Covid. O total de imunizados com as 2 doses ainda é baixo e ainda há a ameaça das novas variantes. Vai ser muito difícil atingir a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. Então a gente tem que focar na mitigação da doença, que significa reduzir hospitalização em óbito. E para a gente reduzir a hospitalização em óbito, nós temos que garantir que a população que tem maior risco para hospitalização em óbito esteja plenamente vacinada com as 2 doses. E no futuro, quem sabe, discutir, a depender dos estudos, um reforço específico de vacina para essa população. Então, a gente ainda continua na nossa campanha de vacinação, chegando no público-alvo de 18 anos, mas existe uma longa caminhada ainda. João Pessoa está fazendo mutirão de vacinação neste fim de semana. Antônio Vieira. Desde as 10 da manhã de ontem, sexta-feira, as equipes de vacinação não param aqui em João Pessoa. O mutirão se propõe aí até as 10 da manhã de amanhã, domingo, somando aí 48 horas ininterruptas de vacinação aqui na capital paraibana. Até o início da tarde de hoje, sábado, já 45 mil pessoas tinham sido vacinadas. Mas a ideia é esgotar as 65 mil doses de vacinas contra a Covid que a Prefeitura de João Pessoa já recebeu. Após a análise do fluxo de vacinação e também expectativa de público-alvo, foi possível aí abaixar a idade mínima para 33 anos ou mais, mas ainda existe uma possibilidade, diante da quantidade de doses disponíveis e também do fluxo de atendimento, de baixar ainda mais essa faixa etária para 30 anos
ou mais. São 4 pontos de vacinação drive-thru e também tem 22 ginásios espalhados aqui na capital paraibana, das 8 da manhã às 5 da tarde, funcionando com também vacinas contra a Covid-19. Antônio Vieira para o Brasil TV. Rio Branco retomou hoje a vacinação da primeira dose depois de 4 dias sem imunizante. Kelton Pinho. A vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 foi retomada em Rio Branco. A capital acreana estava sem estoque desde a última terça-feira e só estava sendo disponibilizada a segunda dose. No drive-thru, montado na cidade, teve uma grande fila de carros nesse sábado. Ao todo, são 9 pontos de vacinação para pessoas com 25 anos ou mais. Amanhã não haverá vacinação na capital acreana e retorna na segunda-feira. Pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 45 dias e as pessoas que tomaram a Coronavac há 28 dias podem buscar uma das unidades de saúde para receber a segunda dose. Kelton Pinho para o Brasil TV. Outras 4 capitais que tinham suspendido a aplicação de doses retomaram hoje a vacinação. Aracaju, Goiânia, Campo Grande e Belém. Já Fortaleza teve que parar a imunização por falta de doses. Aqui em Fortaleza ainda não há previsão de quando serão retomadas as aplicações das primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Quem espera a segunda dose vai ter que aguardar ainda um pouquinho mais até depois de amanhã, segunda-feira, quando retomam os agendamentos. Essa vacinação ela foi suspensa por tempo indeterminado até a chegada de novos lotes e todo o estoque disponível foi usado até ontem. O último lote chegou na quinta-feira com mais de 170 mil doses de AstraZeneca. Elas foram distribuídas por todo o estado e isso para garantir a aplicação das segundas doses. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, o Ministério da Saúde ainda não informou quando haverá o envio de novos lotes. Em 6 meses, o Ceará já aplicou 91% das mais de 5 milhões de doses que vieram para o estado. E isso representa apenas 13% da população com primeira e segunda dose tomadas. Vanifer Monteiro para o Brasil TV. Em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que coloca no fim da fila quem tentar escolher a marca do imunizante contra a Covid. Zelda Mello. O projeto ele foi aprovado em segunda votação, falta ainda determinar o mecanismo de controle. Isso vai depender de regulamentação, mas a ideia é fazer com que a pessoa assine um termo de recusa e aí esse termo fica cadastrado no sistema para evitar que ela vá para outra unidade básica de saúde e tente vacinar com outra dose, escolhendo aí a vacina. E que vá lá para o fim da fila depois que seja cumprido o cronograma do Plano Nacional de Imunização. Esse projeto de lei já foi para as mãos do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Depende da sanção dele, da aprovação dele, mas ele já sinalizou que vai sancionar. E para você ter uma ideia, outros 20 municípios do estado de São Paulo já criaram algum tipo de mecanismo para inibir a escolha da vacina, que, de acordo com os gestores, acaba comprometendo todo o sistema de distribuição das doses e o próprio cronograma de vacinação. A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou no início da noite mais 16 casos da variante Delta na capital. Agora já são 23 casos identificados na cidade. As secretarias Municipal e Estadual de Saúde e a Fiocruz estão acompanhando as pessoas que tiveram contato com os casos confirmados. E subiu para 7 o número de mortos na queda de uma torre de transmissão de energia em construção no Pará. Ingo Miller. A Polícia Civil investiga as causas do acidente que resultou na queda da torre de transmissão de energia em construção que matou 7 pessoas aqui no estado do Pará. Os bombeiros já foram até o local para realizar perícia e, segundo eles, não existe ameaça para estruturas próximas. Mesmo assim, o Ministério de Minas e Energia informou que a obra está paralisada. Dessas 7 vítimas, 5 morreram no momento da queda da torre e 2 sendo transferidas para unidades de saúde da região. 6 vítimas já foram identificadas. Seus nomes não foram divulgados, mas se sabe que 3 seriam naturais do Maranhão, 2 de Sergipe e 1 do estado do Piauí. Essa obra estava sendo realizada por uma empresa terceirizada, contratada por uma produtora de energia privada a serviço do Ministério de Minas e Energia. O Ministério disse em nota que está prestando apoio às famílias das vítimas.
A empresa Skik lamentou o acidente e disse que está fornecendo todo o apoio necessário para as famílias das vítimas, além de acompanhar o estado de saúde dos feridos e auxiliar as autoridades nas investigações. A empresa disse também que contratou uma perícia técnica para investigar as causas do acidente. O Ministério Público do Rio de Janeiro escolheu um promotor que vai assumir temporariamente o caso Marielle Franco e Anderson Gomes. A família da vereadora afirmou ter ouvido das promotoras Simone Sibilho e Letícia Emile que interferências nas investigações afastaram as duas do caso. Benhur Correia. O promotor Bruno Gangoni vai assumir temporariamente a coordenação da força-tarefa que investiga os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. A informação foi apurada pela produtora Márcia Brasil e confirmada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro durante a manhã desse sábado. Gangoni é o atual coordenador do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e já tem familiaridade com o caso Marielle e Anderson. Ele ficará responsável pelo cumprimento dos prazos processuais até que o MP nomeie os novos promotores responsáveis pela força-tarefa. Fontes ligadas ao Ministério Público afirmam que há uma dificuldade entre os promotores para achar algum que aceite chefiar a força-tarefa pela complexidade dos casos. Essa é uma das principais preocupações das famílias de Marielle e de Anderson com a troca da coordenação da investigação. As promotoras Simone Sibilho e Letícia Emile, que estavam no caso desde o começo, pediram para se afastar do comando das investigações na semana passada, alegando interferências externas. A nomeação de Bruno Gangoni deve ser oficializada na segunda-feira. E foi preso no Rio Grande do Sul o médico acusado de abusar de pacientes durante as consultas. O cirurgião plástico Klaus Brodbach foi preso preventivamente em Gramado, na Serra Gaúcha, ontem à noite. Ele estava em casa acompanhado da namorada. 95 mulheres procuraram a Polícia Civil para relatar os abusos do médico. Segundo as denunciantes, o cirurgião plástico tocava as mulheres de forma imprópria e pedia para ver todo o corpo das pacientes, mesmo que a cirurgia fosse apenas no rosto. A namorada do médico publicou vídeos nas redes sociais ameaçando as vítimas. A defesa do médico diz que ele é inocente dos abusos e não tem nada a ver com os vídeos. A polícia abriu inquérito para investigar a namorada dele. Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, suspeito de manter uma mulher em cárcere privado durante 2 meses em uma casa em Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os dois se conheceram nas redes sociais. O homem de 45 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso em casa em Esmeraldas, onde mantinha uma mulher de 35 anos em cárcere privado há cerca de 2 meses. De acordo com a delegada responsável pela investigação, a mulher é do Pará e conseguiu enviar uma mensagem para uma prima que procurou a polícia de lá. E a denúncia chegou aos policiais de Ribeirão das Neves. Segundo a polícia, os dois se conheceram por rede social, começaram a namorar e ela decidiu, em fevereiro, viajar para Minas Gerais depois que o homem ofereceu um emprego a ela. Só que em maio, quando ela decidiu voltar para casa, ele passou a mantê-la em cárcere privado. Ainda de acordo com as investigações, os contatos com a família ficaram cada vez mais escassos e eram sempre monitorados pelo suspeito. Ele a ameaçava, ele a agredia fisicamente, segundo ela, a ofendia e dizia que não podia ir embora, que ele era o marido dela a partir daquele momento. Quando a gente pediu para ela buscar os pertences pessoais, nós descobrimos que os documentos delas e o cartão bancário estavam em poder dele, ele que nos entregou, inclusive. O suspeito foi preso em flagrante, disse a polícia, que mantinha a mulher em casa por amor. Ele pode responder por cárcere privado e agressão, já que, segundo a vítima, ele também a agredia. As penas somadas podem chegar a 8 anos de prisão. De acordo com a polícia, no ano passado, uma mulher do sul do país também fez um boletim de ocorrência denunciando que era mantida presa em casa pelo mesmo homem. A gente pede para que todas as pessoas, independente de homem ou mulher, tenham muito cuidado com essas informações passadas em redes sociais, porque as redes sociais a vida é perfeita, E a vida real, às vezes, nem sempre vai ser condizente com o que diz a rede social. Desconfiar, né? Sempre desconfiar. Não, que prometer casa, comida e emprego nem sempre é a realidade. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom domingo.